Bom dia! Sejam todos bem-vindos com alegria. Será que realmente vale tudo para poder entregar uma boa gestão? Ou ao contrário, será que os condôminos têm o direito de dizer tudo o que pensam sobre a sua gestão e sobre você? Neste papo eu quero contar com a tua atenção, a tua colaboração, compartilhando este conteúdo, apertando ali no linkzinho que está aqui embaixo e aqui também no YouTube, compartilhar e entrega para teus amigos, teus companheiros, no mínimo para 3 grupos aí, que nós vamos a partir de agora falar sobre se os fins realmente justificam os meios. Roda a vinheta aí, meu camarada! Bom, gente, o que me levou a falar e deixar um título como esse logo numa terça-feira? Eu não estou profético, eu não estou introspectivo. Bem pelo contrário, estou até um tanto quanto chateado por algumas questões que aconteceram na semana passada, particularmente na minha vida. O que aconteceu semana passada? Semana passada nada! Semana do mês passado, porque eu estava trafegando pela rua aqui, próximo da minha casa, e quando eu cheguei em um determinado ponto, uma pedra foi lançada no para-brisa do meu carro e rachou o para-brisa do meu carro, uma pedrinha pequenininha mesmo, e foi aquelas roçadeiras, sabe? O pessoal tava fazendo, cortando a grama e tal, e sem proteção, e a pedra lascou no para-brisa do meu carro. Acontece que quando eu parei, conversei com o rapaz que estava fazendo o corte da grama e tal, ele me deu prontamente a orientação, disse que não, pode ficar tranquilo, que isso vai ser resolvido, é sempre assim, a gente não tem a proteção e a prefeitura vai indenizar. Procura lá o Cici, procura o Sassá, procura o Sossô, todo mundo se chama por apelido, porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então eu fui lá e procurei e encontrei. Falei com o secretário de obras, ele pediu para que eu fosse na delegacia, fiz o boletim de ocorrência. Depois de lá, fui na prefeitura fazer a abertura do processo administrativo para ter a indenização do meu para-brisa. 30 dias depois deste processo tramitando, eu tive a ingrata resposta de que não serei indenizado, porque o procurador disse que ele opina por não indenizar, uma vez que um boletim de ocorrência não é um documento 100% confiável para justificar uma indenização. Aí eu pergunto assim, mas será o que eu estaria fazendo numa delegacia comunicando um fato que não tivesse ocorrido, sob pena de inclusive estar cometendo um crime? Comunicação falsa é um crime, ok? E eu só cheguei a uma conclusão. Que, na verdade, os fins têm que justificar os meios. Não, como assim, Taizo? Para e pensa, vai mais profundo. De novo, pega a visão que você vai entender a profundidade do que eu quero estar falando nesta manhã. Eu vou dar um outro exemplo e gostaria que você pudesse se colocar na mesma página. Se você viu na semana... Também, não, hoje é terça, é segunda, ontem, teve uma publicação na internet de um morador que estava querendo adentrar o elevador com um animal de estimação, né, um pet, no colo, e ali não dá para entender, não dá para perceber realmente se o animalzinho avançou na pessoa ou se a pessoa realmente deu um tapa ali proposital e o morador entrou ali às vias de fato com aquela pessoa. De novo, os fins justificam os meios? Ou seja, será que para atingir um determinado objetivo eu posso fazer qualquer coisa? Buenas, dentro desse enredo que muito parece que não tem nada a ver com o que você vai escutar hoje, eu quero tentar traduzir o significado dessa frase, que ela é atribuída equivocadamente ao
Maquiavel, né? Quando ele escreveu O Príncipe. Esse é um livro que a gente lê na faculdade, mas há muitos anos atrás. Eu li ele uma vez e não entendi, na verdade, só li porque tinha que entregar um trabalho e no final da conta, quando nós nos deparamos com o dia a dia, nós vemos que essas leituras que são introdutórias, que fazem a gente pensar, porque daí já diz lá na graduação que o ensino é superior. Então você para e reflete, mas será por que eles pediram para eu ler esse livro? O que tem a ver? Então eu voltei no passado, depois dessas duas, e tem mais um terceiro exemplo que eu gostaria de dar para você, logo em seguida, para contextualizar com a vida em condomínio, tá? Mas antes eu quero mostrar qual é o significado, tá? Os fins justificam os meios. É uma famosa frase erradamente atribuída a Nicolau Maquiavel. O que significa que qualquer iniciativa é válida quando o objetivo é conquistar algo importante, certo? Apesar de não ter sido proferida por Maquiavel, essa frase em si, algumas pessoas fizeram essa interpretação com base na obra do Príncipe, tá? No livro que ele escreveu, falando sobre como um governante ele deve administrar o seu estado. Ele faz um comparativo lá que o estado hoje seria então município, governo federal, tal, enfim. Isso é um livro de cabeceira de todo político, certo? E eu recomendaria para você tê-lo como livro de cabeceira aqui também. Então vamos fazer apenas um comentário superficial sobre o que aconteceu nesse final de semana também, e esse exemplo é muito importante você ter para usar na sua gestão. Essa frase é comumente associada a ele por quê? Porque tem um trecho do livro, eu vou ler, tá, essa parte, que é onde ele especifica como as ações devem ser feitas por um estadista, por um governante, tá? E aqui síndico. Entenda que você, neste caso, seria o governante, mas você precisa entender de que maneira você vai usar isto que eu vou acabar de falar. Abre aspas. Nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, onde não existe tribunal a que recorrer, o que importa é o sucesso das mesmas. Procure, pois, um príncipe vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados. E no mundo não existe senão o vulgo. Veja, gente, olha o que esse cara falou há mais de 1700, foi quando ele escreveu essa coisa arada toda, mas vamos contextualizar aqui no século 21 e o que hoje esta expressão ela serve de base para nós. Quando ele fala o vulgo, é qualquer pessoa, é o cidadão comum, assim, né? Ele se vale pelas aparências, então ele vai pelas aparências. Tem uma outra parte, e isso vai muito no sentido de que as pessoas elas são levadas a tomar as suas decisões ou apoiar alguma coisa de acordo com o que elas estão vendo. Que um exemplo bem simples nesse sentido é quando você está assistindo uma programação na televisão, digamos, eu vou fazer um comparativo entre duas programações. A programação que é na TV Cultura e uma programação que é sobre novelas, sobre futebol ou sobre qualquer outra que não seja de educação. Pergunto, você acha que as propagandas diferentemente do passado, que hoje tem muito mais o stream, tem mais pessoas olhando o que querem no YouTube ou em canais específicos, na TV aberta, as propagandas das grandes marcas, elas irão passar aonde? No intervalo da programação da TV Cultura ou na programação da TV aberta? Não precisa nem pestanejar e não precisa nem responder.
porque, na verdade, essas pessoas, elas irão ter mais atenção e essa propaganda vai aparecer naquela programação onde vai passar o jogo de futebol, vai estar passando as novelas, porque as pessoas, elas têm muito mais interesse, a maioria das pessoas, elas têm muito mais interesse em assuntos que não são educativos, assuntos que não são de cunho de elevar o seu conhecimento, do que propriamente dito aquilo que vai fazer o ser humano crescer. Deixa eu dar um bom dia aqui para os meus amigos. Dr. Sairon, bom dia, doutor. Síndico FK, meu amigo. Quinor, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais aqui que está aqui. E Wilson Caliscura, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Então vamos seguindo em frente no raciocínio de que Nicolau Maquiavel, ele não disse a frase homérica, os fins justificam os meios. Isso foi uma adaptação, uma adequação que foi feita por outros pensadores logo em seguida, após ele ter escrito o que eu acabei de falar, esse trecho do livro, ok? Também nesse capítulo, Maquiavel revela que existem duas formas de combater. Ok, como assim combater? De você fazer com que as coisas aconteçam dentro do seu mandato, ok? Então, uma é através das leis e a outra é através da força, ok? A primeira é relativa aos homens e a segunda é adequada aos animais. Logo depois, o autor do livro afirma que um príncipe deve saber usar o lado homem e o seu lado animal, ou seja, usar as leis e usar a força. Aqui a gente vai entrando, então, nas críticas em relação ao que Maquiavel deixou escrito, e hoje eu quero que você se inspire para colocar dentro da sua gestão, porque os fins não justificam os meios. Porque se para você aprovar uma determinada ação no seu condomínio, se você quer aprovar uma alteração de fachada, você não pode dissimular o quórum ou até mesmo fazer com que as pessoas, através de procurações, sejam representadas por você e você consiga aprovar alguma coisa nesse sentido. E por que agora eu disse que eu estaria falando sobre isso e um exemplo que aconteceu comigo no final de semana. Então, eu estava na praia e aí eu vi algumas pessoas se deslocando com o seu petzinho de novo. Olha aí o exemplo, eu não sou contra animais, eu não sou aquele cara que é chatão, que quer moralizar as coisas, não. Eu quero aqui dar algumas dicas e algumas noções de como você realmente deve ver o mundo, as pessoas e a organização. Como a organização, aqui leia-se o seu condomínio, tá? Então, o seguinte, tinha uma placa bem grande com um desenhozinho do cachorrinho e um corte, assim, né? Obviamente, para quem é um bom entendedor, sabe que aquela placa quer dizer proibido o trânsito de animais. Então, se era proibido o trânsito de animais, as pessoas que estavam com seus cachorrinhos não poderiam ultrapassar, não poderiam entrar na praia com ele na correia. O que acontece? Acontece que eu estava em pé, vendo aquela cena e aquele negócio estava ali me agoniando, me deixando chateado, me incomodando. E eu falei com a minha esposa que estava juntamente comigo, você sabe por que realmente algumas coisas elas não mudam, elas não se transformam? É porque eu não estou aqui fazendo valer as leis que realmente devem ser cumpridas. E aqui você já faz a primeira conexão com o que Maquiavel disse, ok? Então ele disse que é o seguinte, você para combater, para você realmente organizar as coisas dentro de um estado, você tem que ter boas leis e você tem que ter uma força muito grande. Já está contextualizando com
a relação do seu condomínio, contextualiza no seguinte sentido. Imaginemos que eu estivesse ali dentro de um condomínio e aquela pessoa que está com um cachorrinho querendo ultrapassar um espaço que não pode ser transitado por animais, ou, pelo contrário, não se pode transitar sem a coleira, né? Eu falei correia antes, mas sem a coleira, e a pessoa vai lá e solta e deixa a pessoa, né? O animalzinho, perdão, ele andar. O que acontece? Esta pessoa, ela está se valendo da sua própria lei, da sua própria vontade. Não, peraí, só um pouquinho, não tem ninguém aqui. Não vai fazer nenhuma diferença. Eu não vou atrapalhar ninguém e por isso eu vou fazer isso. Mas presta atenção comigo, já que existe uma lei e essa lei ela diz que não pode, e o fato de você infringir essa lei vai te gerar uma sanção, quem é que deveria fazer a fiscalização desta lei? É muito simples, você vai responder, não é culpa minha, quem tem que fazer essa fiscalização é o município, é o estado, é o governo. Agora, no teu caso, quem vai dizer que quem deve fazer a fiscalização são os condôminos dizendo que é você síndico, você que deve fazer a fiscalização. Agora, não seria também importante o cidadão, que é uma das pessoas que vive nesta comunidade, que vive neste ambiente, também fazer o papel dele de contribuir com a fiscalização das leis? Sim ou não? Sim, é óbvio, é lógico. Mas o que acontece? O cidadão, ele se exime, ele se exonera deste papel porque ele transfere essa responsabilidade para alguém. Ele vai abrir mão desta fiscalização, desse direito de fiscalizar, para alguém que será o príncipe que vai governar este estado, esta comunidade. Então ele se desonera, ele lava as mãos, ele vai dizer o seguinte, eu não vou fazer isso aí, tem a prefeitura para cuidar. E aí o que acontece? Foi o que aconteceu comigo. A minha esposa não quis que eu falasse nada. Não quis que eu entrasse em guerra. Porque eu não suporto as pessoas que elas quebram as leis, que elas deliberadamente elas vão lá e eu vou fazer e pronto, e acabou. E naquele fato, naquele caso específico, de novo, vai justificar a ação daquele cidadão vai ser justificada porque ele não estaria atrapalhando a vida de ninguém, porque a praia estava vazia. Não, tem certeza? Estava atrapalhando a minha, porque eu estava lá. E assim como eu, tinha outros também. Então, o direito de alguém, ele encerra no exato momento que termina o meu. Então, o dele começa quando termina o meu. Então, esses limites, e aí você vai aprofundar a literatura de Maquiavel, se você quiser realmente entender como é que funciona a organização de um Estado, a organização tanto da visão do gestor, quanto o administrado. Quando ele fala ali, ele usa a expressão do vulgo, né? O vulgo seria o qualquer um. Ele vai ser realmente ludibriado, ele vai ser facilmente enrolado, porque tem algumas maneiras ali em que Maquiavel explica no livro O Príncipe, que é muito fácil de manipular as coisas e as pessoas. E agora aqui, o ponto alto desse assunto, que eu acho que para mim é o ponto alto, é tentar entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem e deliberadamente não querem nem saber acerca das consequências. Você tem uma noção do porquê que elas fazem o que fazem? Valeu, até amanhã. Afinal de contas, complicar para quê? Simplifica. Um abraço. Tchau, tchau.